Boa tarde. Na última segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, os canadenses foram convocados a eleger seu novo governo. Foram disputados 343 cadeiras na House of Commons, a Câmara Legislativa do Parlamento canadense. Lembre-se que o Canadá é uma monarquia constitucional, possuindo sua soberania, mas observado e sob um olhar distante do rei da Inglaterra. A figura do rei da Inglaterra, aliás, é representado no House of Commons pela figura do governador-geral. O governador-geral tem a função de iniciar os procedimentos do parlamento a cada ano, assim como costuma ser, pronunciar o discurso de posse, que no Canadá se chama o discurso do trono. Quem ganhou as eleições de maneira surpreendente nesta vez foi Mark Carney, um político novo, podemos dizer, em termos de política partidária. E uma das suas primeiras decisões era de convidar o rei da Inglaterra, Carlos III, Charles III, a pronunciar o discurso do trono. Isso surpreendeu muitos canadenses, não? Particularmente pela justificação, ou seja, que era para mostrar, não, a soberania do país frente aos vizinhos do Sul. É verdade que os Estados Unidos, no governo Trump, têm, nesses últimos meses, ameaçado anexar o Canadá, o tratando já como um 51º estado. Trump tendo também tratado o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau de governador. Justin Trudeau anunciou sua demissão em janeiro de 2025. E frente a uma situação de tensão crescente que Trudeau passou a tomar essa decisão, mas é importante dizer que as pesquisas mostraram que, sendo o chefe do Partido Liberal, seu partido teria sofrido uma derrota expressiva nas urnas. Então, Trudeau desencadeou tanto o processo de estabelecer seu sucessor, quanto a decisão pronunciado por meio dos candidatos se apresentando à corrida de que uma eleição seria chamado logo em seguida. Foi o tempo mínimo dado a organizar eleições. Agora, Mark Carney, de maneira surpreendente, derrotou o Partido Conservador Pierre Poilievre, que antes das eleições era dado a ser vitorioso nessas eleições. Meu nome é Norman Madaras e gostaria, nesse episódio de Geoeconomia por Teses, analisar algumas das consequências dessas eleições que ocorreram em tempos extremamente turbulentos e preocupantes para o Canadá. Era uma semana também muito atípico para, para o cenário político no Canadá, sendo que durante essa semana a volta foi oscilando cada vez mais perto a conferir a Mark Carney e os liberais um governo maioritário que não foi concedido a Justin Trudeau desde seu primeiro governo em 2015. Então, veremos quais são os números, qual é a distribuição do voto e quais são algumas das consequências muito ativas ainda nesse momento na cena política do Canadá.
Em primeiro lugar, os números. Ó. Os resultados finais, ó, são 169 cadeiras para o Partido Liberal, 143 cadeiras para o Partido Conservador, sendo que 172 cadeiras são necessários para formar um governo maioria. 23 cadeiras foram concedidas ao Partido Bloc Québécois, que atua principalmente para defender os interesses do Quebec. Eu remeto a meu vídeo anterior, em que expliquei a história dos diferentes partidos, história recente, e também as estratégias emprestadas para atuar no nível federal. A grande surpresa e o ponto extremamente preocupante nessas eleições é o literal colapso do Partido Novo Democrático, ou NDP. Eles conseguiram apenas 7 deputados, sendo que com menos de 10, eles perdem o reconhecimento no sistema canadense de ser um partido. Isso quer dizer, eles perdem o financiamento para organizar eleições. Eu vou comentar as consequências disso em seguida, mas termino simplesmente em apontar aqui a única cadeira conseguida pelo Partido Verde, que também, para aqueles que estão seguindo o Canadá desde os anos 80, ou que estão estudando o Canadá desde os anos 70 e 80, identificam um país mais próximo aos interesses e à pauta ecológica. Infelizmente, isso deixou de ser a realidade no plano nacional há muito tempo. Eu diria pelo menos 2 décadas, tendo escrito uma análise sobre essa situação pela revista Counterpunch, há uns 23 anos atrás. Agora gostaria de examinar o plano territorial do país. Em vermelho, então, temos as regiões que votaram a favor do Partido Liberal. Não precisamos exagerar, ó, a porcentagem do eleitorado em termos dessas regiões. Por exemplo, Saskatchewan parece possuir uma metade da população que votou para os liberais. Na verdade, toda essa região toda corresponde apenas a uma cadeira no Parlamento Federal. E da mesma forma, bem que Nunavut, o território autônomo da nação Inuit, não? Também conhecido, mas coloquialmente como os esquimós, mas formalmente como os Inuit, não? É solidamente NDP, Novo Partido Democrático. Porém, toda essa região, que corresponde a um terço da região territorial do país, não? É ou corresponde apenas, é representado apenas por uma cadeira no Parlamento Federal. Os territórios, que são essas regiões situadas na parte do norte do Canadá e pelo qual passa a linha do Círculo do Ártico, são
também representados com um mínimo de número de cadeiras no parlamento. Então, esta questão deve ser examinado em si, não pretendo fazer nesse momento, embora é uma questão altamente estratégica que está em jogo por causa da política agressiva do governo Trump. Em azul escuro, podemos ver o poder do Partido Conservador, particularmente no que diz respeito à penetração na província de Ontário, e partes das províncias atlânticas. É verdade que, embora derrotado na liderança do Partido Conservador, Pierre Poilievre tem conseguido um feito impressionante, ou seja, ele conseguiu o maior número de cadeiras de qualquer governo conservador desde o final dos anos 80, largamente suficiente para formar um governo minoritário, se os liberais não tiveram a surpreendente aliança vindo da população do Quebec. Eu volto a examinar essa questão em um momento. Só quero mostrar aqui como o Bloco Québécois também é extremamente poderoso no Canadá, embora eles perderam mais de 10 cadeiras nessa última eleição. Então, podemos ver que, mesmo na parte oeste da província do Quebec, que é fortemente disputado com os liberais por causa da presença do governo federal na cidade de Ottawa, que inclui também a cidade de Hull, da própria província do Quebec, e uma presença cosmopolita na ilha de Montreal, embora essa população cosmopolita costuma eleger ou votar liberal, o Bloc também está muito presente na parte oeste da província. Então, toda a região ao redor de Toronto, com muitas poucas exceções, votou conservador. É verdade que no nível do governo provincial, o primeiro, Doug Ford, pertence ao Partido Conservador, mas é um partido conservador que se colocou como grande defensor dos valores dos canadenses e da soberania do canadense. Doug Ford tem um perfil que atrai um pouco mais a classe trabalhadora, e, de qualquer forma, temos que reconhecer como o Partido Conservador buscou essa voto dos trabalhadores. Digo dos trabalhadores e a partir de uma perspectiva que é mais estruturalmente analítica, são os trabalhadores e não da perspectiva do trabalho enquanto tal. Então, são grupos de trabalhadores representados por vários sindicatos que são afetados pelas tarifas impostas sobre a indústria automobilística do Canadá, que se aliaram com Doug Ford. Porém, Doug Ford e Paul Poilievre não se convergiram exatamente nas perspectivas específicas a cada um. Por quê? Porque Doug Ford vem da Ontário e Pierre Poilievre vem de Alberta. Veremos em seguida as consequências desta localização territorial dos líderes. Né? Mas, por fim, a triste realidade aqui é a literal destruição do Partido Novo Democrático no nível federal. Em Alberta, o NDP é a oposição, e o NDP é muito atuante também na Colômbia Britânica, no nível provincial, mas no nível federal,
estamos numa situação altamente preocupante, que eu comentarei também em seguida. Aqui quero usar essa tabela organizada pelo BBC para examinar a distribuição aqui das cadeiras respectivas, cada província. Então, os liberais, como comentei, ganharam 17 cadeiras novas. Então, eles estão com 169 cadeiras atualmente. E uma parte significativa dessas cadeiras vem do Quebec, onde o Bloc Québécois perdeu 11 cadeiras. Né? O que está por trás dessa perda? Pode ser resumido a duas palavras: Pierre Poilievre. Ou seja, o Partido Conservador é relacionado ao surgimento de uma voz cada vez mais autonomista de Alberta. Isto segue a derrota histórica do Partido Conservador tradicional, que atuava na política canadense ao decorrer do século XX, mas chegou a um governo cheio de escândalos, regido por Brian Mulroney, nos anos 80, e que acabou destruindo o partido em sua forma clássica. O partido até tinha sumido durante alguns anos. Então, o que representa o Bloco Québécois são os interesses do Quebec, particularmente no que diz respeito à produção de energia elétrica. O Quebec é uma potência, junto com a Ontário, de produção de energia renovável. Os dois dispõem de um sistema de rios de alta potência, no qual foram construídas usinas hidroelétricas e está sendo vendido principalmente para os Estados Unidos. Ao contrário, tem a situação de Alberta, que é uma superpotência da produção de petróleo. Não? E essas duas visões em termos de exploração energética se encontram no cruzilhada neste momento na distribuição política do Canadá. Foram feitas várias pesquisas dirigidas aos canadenses para determinar o que eram os assuntos de maior interesse e de preocupação para os canadenses. É interessante notar que, pela grande maioria que votou ou que se expressou diante da ameaça, diante das tarifas, as consequências das tarifas sobre a economia do Canadá, porque é preciso lembrar, Donald Trump falou que ele não tem nenhuma intenção de invadir o Canadá para anexá-lo. Porém, ele tem e pretende conduzir uma longa e lenta guerra econômica contra o país, estabelecendo tarifas. Aliás, o primeiro-ministro eleito, Mark Carney, já agendou um encontro, uma reunião com Donald Trump para nesta terça-feira, dia 6 de maio, mesmo antes de tomar posse formalmente por meio do discurso do trono. Então, este tópico está altamente nas mentes dos canadenses, mais detalhe, particularmente pela geração acima da faixa etária, quero dizer, que está acima de 55 anos. Para os jovens de 18 a 30 anos, o que mais preocupa é a situação da affordability, ou seja, um custo de vida crescente.
essa noção de custo de vida não é economicamente muito objetiva, muito material. Teremos que examinar um pouco o que isso significa. Remeto novamente a meu vídeo anterior, no qual falei de uma situação que, por enquanto, está sendo silenciada. Ou seja, a correlação entre a escassez em novas habitações, a suspensão da política de imigração, que foi feito alguns meses atrás, e o aumento do valor do patrimônio de pelo menos a metade dos canadenses, ou seja, aquelas canadenses que são proprietários de imóveis. Esse tópico não foi discutido de maneira sério nem objetivo, embora está por trás desse grande sucesso no partido de Pierre Poilievre nas últimas eleições. Então, o que explica a derrota do NDP? O Jagmeet Singh, o chefe, anunciou sua demissão na noite dos resultados com essa atuação avassaladora do seu partido. Tem que dizer que o NDP não representa uma viável política de esquerda. É um partido que é feito na cara dos canadenses. Eu sou canadense, então estou compartilhando algumas observações agora mais íntimas, mas de modo geral podemos ver que a política no Canadá se organiza de maneira relativamente britânica, ou seja, bem educado, seguindo a etiqueta da condução dos gentlemen. Aliás, esta descrição agora está usando para representar Mark Carney, uma figura extremamente ortodoxo, que é um banqueiro. É a primeira vez em muito tempo, se não a primeira vez na história do Canadá que um banqueiro é o primeiro-ministro. Isso muda com certeza em relação a Justin Trudeau, mas Justin Trudeau, no meio, na metade do seu mandato, começou a se revelar de uma maneira completamente inusitada. Inclusive, tem o fundo de Davos na questão. Justin Trudeau também, como Emmanuel Macron, como Chrystia Freeland, como Melanie Joly, que era a ministra das Relações Exteriores, são todos recipientes do reconhecimento do Davos pela categoria de jovem líder mundial. Chrystia Freeland é um dos mais beligerantes ministros de gabinetes conhecidos no Canadá. Por esta razão, ela não se entendeu com o Trump, que se apresentava no primeiro momento como sendo um amigo do presidente Vladimir Putin e querendo resolver a questão da guerra da Ucrânia, que ela apoia com toda sua força. O Canadá tem dispensado mais de 20 mil dólares canadenses, 20 bilhões de dólares canadenses, ou seja, 15 bilhões de dólares americanos, então, a sustentar o governo corrupto, autoritário e iliberal de Volodymyr Zelensky nessa guerra hostil que seu campo tem liderado contra as populações de etnia russa da Ucrânia desde o golpe de Estado de 2014 na Praça de Maidan.
Agora, Jagmeet Singh é o único político canadense, líder, que tem denunciado a atuação da Israel na faixa de Gaza. Sendo assim, teria sido interessante considerar que a razão pela derrota do NDP estaria vinculado à atuação do lobby israelense no Canadá. Como todas as coisas na política no Canadá, as disputas mais vigorosas, mais agressivas, se fazem atrás das portas fechadas. É raro encontrar até artigos dirigidos a partidos políticos, embora a maneira em que Jagmeet Singh conseguiu obter uma resposta de Mark Carney sobre a política israelense militar na região da Ásia Ocidental, levantou o olhar de alguns dos lobbyistas mais prementes, sendo que a National Post, um dos jornais mais importantes, mais lidos do Canadá, que representa a direita relativamente dura, atacou Jagmeet Singh e avisou, alertou Mark Carney sobre a posição que o Canadá deve manter no que diz respeito a Israel. Porém, apesar dessa evidente ingerência na liberdade de expressão e de pensamento no Canadá, o NDP provavelmente foi derrotado simplesmente por falta de se manter numa posição de esquerda. O NDP é tipicamente um partido de ideias, um partido culturalista. Aliás, o possível sucessor de Jagmeet Singh, o jornalista e documentarista Avi Lewis, foi derrotado de uma luta, de uma disputa em Vancouver extremamente decepcionante, chegando ao terceiro lugar na sua circunscrição com apenas 12% dos votos, sendo que o Avi Lewis é uma das figuras mais conhecidas na mídia e nas áreas culturais, sendo casado também com Naomi Klein. Ele é jornalista, é uma figura que passou sua vida tendo acesso a magazines e programas no CBC, e também produzindo alguns documentários altamente impactantes, organizando também o Manifesto LEAP com Naomi Klein a favor de uma revolução verde. Mas as posições deles nunca se transformaram em um plano econômico. Os canadenses recebem e são orgulhosos e prudentes a não deixar perder as vantagens de um sistema universal de saúde, e também o sistema de ensino básico e do ensino secundário é altamente financiado pelos governos provinciais. Isso corresponde a uma política tributária relativamente progressiva. O Canadá, embora com várias acentuações e tonalidades regressivas. Ou seja, tanto Carney quanto Poilievre estão visando cortar impostos. E, ao mesmo tempo, Carney pretende investir
na falha e na falta de habitações para os canadenses. Os dois ocupam-se por uma posição de conservadorismo econômico, ou seja, de deixar o crescimento econômico fornecer, desculpa pela interrupção, fornecer os fundos necessários para compensar pelos cortes orçamentários. A situação do NDP, então, é preocupante no plano da atuação política conforme as regras parlamentares. Não é fora da possibilidade que os liberais, não necessariamente na figura do primeiro-ministro, mas novamente, o primeiro-ministro está demonstrando exatamente o comportamento que conhecemos dos banqueiros, particularmente quando eles conduzem o Banco Central. Ou seja, muito pouco é dito sobre a natureza das discussões atrás das portas fechadas. É assim que o primeiro-ministro parece querer conduzir sua política. Mas é evidente que o Partido Liberal está desejando uma maioria. Agora, o que perturba é a posição rapidamente tomada por alguns líderes, como Yves-François Blanchet, o líder do Bloco Québécois, que até surpreendeu Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon é o líder atual do Parti Québécois, cujo objetivo, não, historicamente, era defender os interesses de um Quebec autônomo, faltando o qual reconhecimento vindo da governo federal e das outras províncias, o partido está pronto a organizar um referendo sobre a situação, a permanência da província na Confederação Canadense. Então, e François Blanchet, publicamente, sem ter sido solicitado, declarou sua intenção de trabalhar junto com o novo governo liberal. Evidentemente, apoiando os interesses do Quebec, mas possivelmente já tendo recebido algumas indicações da intenção do governo liberal a procurar esta abertura dado pelo Bloco Québécois. É importante também lembrar que no primeiro debate ocorrido na língua francesa, e François Blanchet parecia abrir até fisicamente, gestualmente, a uma colaboração com o Partido Conservador. Pierre Poilievre é francófono, ele é perfeitamente bilingue. No entanto, era bastante nítido que Poilievre não aceitou, ou pelo menos não entendeu a proposta. O que Pierre Poilievre não entende de vários assuntos tem sido um ponto em grande discussão nesses últimos dias, até na imprensa conservadora, em podcasts de conservadores que eu tenho monitorado para tentar entender o que é a situação atual de Pierre Poilievre, já que ele não venceu na sua circunscrição. Isso é bastante complicado,
porque conforme a lei parlamentar canadense, a Constituição canadense, o chefe de oposição que não vence as eleições na sua própria circunscrição não pode ocupar uma cadeira no parlamento. Tá? Esse ponto é extremamente importante se lembrar quando examinar as consequências das eleições. Na sua primeira encontro com a imprensa, Mark Carney afirmou que ele entendeu reconhecer a necessidade de abrir uma microeleição para permitir que Poilievre assume sua posição de chefe da oposição a partir do momento em que o Partido Conservador resolve a situação, que é bastante simples. Ou seja, um candidato numa circunscrição com uma porcentagem avassaladora a favor do candidato conservador se demite, oferecendo, então, a Poilievre a possibilidade, então, de ser eleita oficialmente. Não? Mark Carney, seja o primeiro-ministro, por lei, tem até 6 meses para convocar uma tal microeleição. Porém, o primeiro-ministro diz ser disposto a reconhecer tão logo essa eleição e colocar em movimento a operação que busca o entendimento partidário, ó, que não é típica no Canadá, embora não se pode falar realmente de polarização entre os partidos. Uma das razões pelas quais Mark Carney venceu, sem menor dúvida, é a guinada pela direita do Partido Liberal. Agora, Carney tem uma visão aqui de estimular o crescimento econômico industrial no Canadá. Isso poderia lhe obter os votos necessários para passar vários desses projetos em lei. Não? A condição, porque o seu partido está com 169 cadeiras, necessitando de 3 para formar pelo menos um voto maioritário que tornará o projeto de lei em lei conforme as regras do parlamentarismo canadense. Outra questão que parece ser um plano, agora parece ter sido reduzido ao plano B, é a proposta dado ao NDP. Essa proposta é muito mais macabra, maquiavélico, no sentido em que o NDP está na beira de um colapso no nível federal por falta de financiamento. Mesmo se eles esperam que nas próximas eleições eles poderiam alcançar o número de cadeiras superior a 10, nada garante que eles poderiam organizar uma campanha. Então, o partido está agora extremamente vulnerável a um gesto que Carney poderia usar, ou seja, convidar os membros, os deputados, os membros do parlamento a, como se chama em inglês, cross the floor, de atravessar uh, uh, atravessar o chão, ou seja,
se tornaram liberais. Isso politicamente, em termos do conteúdo, não apresenta uma traição, já que o antigo NDP, ou seja, que atuava no antigo parlamento, se aliou ao governo de Justin Trudeau, tanto para evitar que um voto de não confiança poderia ser organizado contra o governo, quanto avançar algumas das pautas. E uma das pautas importantes do NDP é a saúde, e particularmente atender às necessidades da inclusão no SUS canadense, um plano odontológico. Então, eles tiveram muito sucesso, porém, o NDP tem perdido enormemente por ter se afiliado também a partir do viés culturalista com os liberais. Ou seja, os NDPs defendem os direitos da comunidade LGBTQ e mais, assim como se posicionam, de certa forma, a favor dos direitos das Primeiras Nações, que é a designação do Canadá reunindo, então, os povos indígenas, menos os metis, que é um povo distinto morando na província de Manitoba, decorrendo dos povos indígenas, mas também dos primeiros habitantes francófonos durante o período em que a Vale do São Lourenço era conhecido como a Nova França, isso até a segunda metade do século XVIII. E também os Inuit de Nunavut. Tradicionalmente, as primeiras nações têm votado a favor do Partido Liberal. Então, apesar de muitas, uma política característica do colonialismo dentro do Canadá, foram os liberais que abriram também o espaço à discussão. No primeiro mandato do governo de Justin Trudeau, aliás, a primeira ministra indígena, Jody Wilson-Raybould, ocupou a posição de justiça, ministra da Justiça. Jody Wilson-Raybould se tornou um dos líderes mais importantes das Primeiras Nações. E no seu último livro temos uma história do colonialismo anglo-escocês e o tratamento altamente prejudicial que sofreu as populações indígenas no Canadá nas mãos da Igreja Católica e da Igreja Anglicana, nos tais chamados residential schools, que separavam as famílias indígenas e forçaram as famílias, os pais indígenas a permitirem que seus filhos foram internados nessas escolas, no qual eles foram, então, assimilados aos estilos de vida europeus, eurocanadenses. Para Jody Wilson-Raybould, uma prioridade no governo deve ser a reconciliação com os povos originários do país para reconstituir uma verdadeira confederação, pois ela argumenta que a confederação atual, ou seja, no qual atua um governo federal com poder soberano sobre 10 províncias e 3 territórios, não é nada de confederativa, é um sistema
autoritário de condução dos assuntos populares do Canadá. E esta mensagem toca, é recebido e motiva o Partido Conservador situado na Alberta, apesar do fato que esse Partido Conservador é extremamente agressivo contra os direitos dos indígenas. É justamente a partir de Alberta que está surgindo atualmente um movimento a favor da separação. No final dos anos 90, depois do último referendo ocorrido no Quebec, em 1995, quando a posição a favor de independência perdeu por menos de 1% contra os federalistas, o governo federal subsequente decidiu passar um projeto de lei ao Parlamento Federal chamado Clarity Act, o Acto de Clareza. Esse acto foi votado em 2000 e está conhecido como a Lei C-20. Essa lei estabelece algumas regras para articular a questão de um referendo e, particularmente, caso o referendo saia vitorioso. Um dos aspectos da regra é que uma questão muito clara seja apresentada. Depois, se houver uma resposta significativa a favor da pergunta, isto também entra em negociação, né? Será formado uma comissão composta de membros do governo federal, de membros do governo provincial em questão e de membros representantes representando as primeiras nações. Tem tido também um número mínimo relativamente alto, um prazo relativamente curto para que um apelo seja feito à sociedade para que apoiem a manutenção, que apoiem a apresentação de um referendo. Nessa última semana, na Câmara Legislativa de Alberta, o premier Daniel Smith afrouxou essas regras, tá? E conseguiu passar em lei condições que favorecem a organização de um referendo na Alberta. Quais serão alguns objetivos desse referendo e por que a Alberta está interessado nisso? Bom, por um lado, sem passar imediatamente nas contradições, podemos dizer que, por um lado, a Alberta está desejando autonomia sobre o desenvolvimento da sua capacidade de exportação das suas extrações petrolíferas. Atualmente, mais de 90% da produção de petróleo na Alberta passa por oleoduto pela fronteira aos Estados Unidos, sendo refinado em 3 estados nos Estados Unidos, Ohio, Pennsylvania e Minnesota, e depois é vendido de volta aos canadenses com um preço maior, mas a Alberta está constrangido a vender seu petróleo aos Estados Unidos, essencialmente por pelos critérios do Acordo do Livre Comércio assinado pelo primeiro governo Trump e o então primeiro-ministro Trudeau. Então, os Estados Unidos não permitirão
a redução da quantidade de petróleo exportado aos Estados Unidos. Isso entra em conflito, não, e na coerência da posição apresentada por Daniel Smith, que deseja, conforme a posição dela, também procurar clientes na Ásia, sem falar de clientes no próprio Canadá, porque não existe um oleoduto que passa pelas províncias da Ontário e o Quebec. Ou seja, o oleoduto passa nos Estados Unidos e depois entra na Ontário, no Quebec. O Canadá está estruturado com várias barreiras de tarificação entre as províncias. Mark se comprometeu a afrouxar essas barreiras e estimular o comércio dentro do país. Isto é uma medida desejada pela Alberta, porém, existe mais uma questão aqui na Alberta que diferencia a província do resto do Canadá. É sua expressão, sua orientação voltado a um conservadorismo libertário, que tem tido um recebimento muito positivo no governo Trump. Aliás, Daniel Smith já foi para a residência do presidente Trump em Mar-a-Lago, passando vários dias em Mar-a-Lago e fazendo com que essa manobra de referêndum supostamente a favor dos direitos comerciais de Alberta parece estar vinculado ao plano de Trump para iniciar a anexação do Canadá. Isso é extremamente difícil a especular e analisar, por falta de informações e de transparência evidente. O que se pode dizer neste momento, pelo menos após as eleições no Canadá, é que Mark Carney, os liberais, tentam se apresentar como aberto a todas as discussões necessárias para fortalecer a sensação de unidade no Canadá, enquanto a situação do Partido Conservador em relação aos Estados Unidos é extremamente problemática. Então, a posição de Daniel Smith falta de clareza e podemos dizer que o modo necessário para analisar a situação, as consequências dessas eleições canadenses, é um modo que dá pelo menos a entender que existe nesse momento uma briga entre as classes bilionários, não? A classe dos bilionários no Canadá e as classes dos bilionários nos Estados Unidos. Mark Carney indicou estupidamente, não, sua intenção de aumentar os investimentos militares em sectores militares no Canadá, desejando então se manter um membro firme da OTAN, enquanto os Estados Unidos estão alegadamente tentando resolver a situação na Ucrânia, porém, nada indica que nesses últimos dias que os Estados Unidos estiveram realmente interessados em terminar essa guerra. A situação está complicada no plano
imperialismo americano, digamos, o imperialismo ocidental, devido ao sucesso russo e o desejo da administração de Donald Trump de aceitar os termos da rendição completa da Ucrânia. E o governo Carr não aceita essa posição, o governo de Poliev não aceita essa posição, e o NDP simplesmente não chegou de uma maneira firme e suficientemente convincente a mostrar aos canadenses de que o seu interesse, de fato, é se proteger diante das ameaças vindo do governo Trump, embora não há muito que o Canadá possa fazer militarmente para impedir que essa situação se torne uma realidade. E isto é a realidade. Enquanto isso, existe a situação do Quebec. O atual premier, François Legault, fez uma dança com o Partido Liberal Federal e o partido de oposição, os partidos de oposição do Quebec, o Québec Solidaire, que é o verdadeiro partido de esquerda no Canadá, atua como oposição ao governo de François Legault, embora o NDP simplesmente evitou qualquer tipo de aliança com o Québec Solidaire. Embora nas últimas eleições provinciais, Québec Solidaire conseguiu uma porcentagem da sufragem popular, que não se transformou em cadeiras, extremamente importante, acima de 30%. Então, o NDP simplesmente perdeu credibilidade. O NDP se transformou no Partido Liberal, tal como os liberais queriam se apresentar sob a regência de Trudeau, e antes do início da contra-ataque russa às avanças do OTAN. E, por outro lado, os liberais se aproximaram às pautas defendidos pelo Partido Progressivo Conservador. Desculpa, pelo Partido Conservador. Não mais progressivo, isso era o nome antigo do partido tradicional, quando seu sede e seu base eleitoral se encontrava na Ontário. Então, para resumir, temos um governo minoritário no Canadá, mas que falta apenas 3 cadeiras para se tornar maioritário. O que pode resolver essa situação é a possível migração de todos os membros do partido NDP para os liberais. Tem vantagens para eles individualmente a fazer isso. Ou seja, vão garantir a possibilidade de atuar-se na próxima campanha eleitoral, sendo que terão sua campanha financiada pelo partido reconhecido. Também poderia negociar a favor de ocupar algumas posições no governo, no gabinete, talvez posições ministeriais, enquanto membros agora de um partido sem reconhecimento, eles estão extremamente enfraquecidos no parlamento e não poderíamos realmente esperar uma reeleição. Será que é necessário ressuscitar o NDP? Tradicionalmente tem sido um partido importante no Canadá, mas, ao mesmo tempo, os trabalhadores e a posição do trabalho no Canadá, a posição dos indígenas no Canadá,
foram completamente esquecidos. O Canadá pensa economicamente a partir da perspectiva neoclássica, ou seja, a partir da perspectiva do consumidor apenas. E as partes norte do Canadá são simplesmente desconhecidos pela grande majoridade da grande maioria da população canadense. Quem se interessa essas regiões, é a classe mais rica, a classe dos investidores, porque o Canadá é extremamente rico em recursos de minerais de todos os tipos, de energia, fazendo com que o Canadá agora é o país com o terceiro maior volume comprovado de reservas de petróleo no planeta, e os recursos energéticos do hidroelétrico. Isso coloca, então, o governo autônomo do Nunavut em alto perigo, que o NDP agora não poderá defender. Eu diria que a cadeira do NDP em Nunavut não tem nenhuma segurança de permanecer em mãos do partido. No que diz respeito, então, ao Partido Conservador, é seu líder, Pierre Poilievre. Aparentemente, apesar das disputas internas do partido em torno do fato que, apesar de ter conseguido a maior porcentagem dos votos da população, chegando a 41%, representando o maior volume maior número de votos percentuais que poderia ter se transformado em governo minoritário se o NDP e o Bloco Québécois não tivessem perdido tantas cadeiras aos liberais, o partido continua sendo o partido de oposição. E a mensagem de Pierre Poilievre, particularmente na Ontário e no Quebec, não foi bem recebido. Tem uma perspectiva dentro do partido, representado por Jamil Javani, por exemplo, que é membro do parlamento da circunscrição Bowmanville-Oshawa, que é quase uma posição de Trudeau. É uma posição que representa, do próprio fato das origens, tanto irlandês, escocês e da Quênia, do Jamil Givani, que também foi criado por um pai adotivo de origem indiana, representa a diversidade, representa a população imigrante canadense, que ocupa um peso cada vez mais na determinação das políticas dos partidos cujo controle permanece entre as mãos dos anglo-escoceses e os francófonos. Mas o futuro do Canadá não está conforme a linha euro-canadense. O futuro do Canadá está apontado à Ásia. E o que Danielle Smith está tentando demonstra já algumas incoerências no modo em que ela está conduzindo seu governo. Ou seja, Danielle Smith não foi eleita. Danielle Smith veio a substituir o primeiro-ministro eleito conservador, que se autodemitiu. Os diretores do partido convidaram Danielle Smith, que já fazia parte do governo provincial conservador 10 anos atrás, mas não conseguiu obter a liderança do partido depois de ter migrado
de um partido separatista para o Partido Conservador. Então, ela está ocupando a posição de primeiro-ministro sem ter sido eleito, primeira observação. Segunda observação, no província, o chefe da oposição também perdeu na sua circunscrição, porém, Daniel Smith não chamou uma microeleição para permitir que o chefe da oposição, que é atualmente NDP provincial, possa assumir suas funções como chefe oficial da oposição. Infelizmente, Daniel Smith falta de credibilidade, de honestidade e de transparência para que sua proposta a favor de um referendo possa realmente ser convincente. Até, diria, as, cidadãos da Alberta que se consideram prejudicados pela centralização do poder federal no leste canadense. Entende-se suas queixas. Entende-se. Porém, um líder separatista deve ser autêntico e justo. Conhecemos um tal líder no Quebec, era René Lévesque. E depois, Jacques Parizeau. Aliás, um economista que estava pautado a integrar a diretoria do Banco do Canadá, mas rejeitou isso por nacionalismo, se tornando ministro da Economia dos governos René Lévesque e depois o primeiro-ministro extremamente carismática, inteligente e autêntico do Quebec, quando o Quebec quase recebeu o assento da população para se separar. Atualmente, Paul Saint-Pierre Plamondon é um político altamente respeitado do Partido Québécois. A questão é de saber se as condições estejam presentes para organizar um referendo, mas a situação poderia se apresentar como sendo próprio a partir do momento em que os quebecois percebem que, faltando se separar do Canadá, o futuro deles, caso Alberta consiga se separar, seria de se ver em posição subordinada aos interesses da Ontário, podendo até perder espaço constitucional no que diz respeito aos direitos da província e do povo canadense, atualmente reconhecidos como povo distinto, com direito de voto contra políticas que poderiam prejudicar a cultura quebecoisa tomado pelo governo federal. Muitos assuntos, mas como é típico do Canadá, nada disso é realmente debatido com força no espaço público, já que agora o CBC, a emissora nacional, se tornou essencialmente a porta-voz do governo liberal. Então, nas próximas semanas, a futura do Canadá vai se ver questionado por várias partes e as fraturas estão crescendo. No entanto, pouco disso está presente na superfície das aparências, mostrando novamente, porque o fetichismo que busca considerar que são apenas pessoas e que a dinâmica produtiva da política se encontra no nível da relação entre pessoas, nos engana. E é necessário, então, mergulhar mais profundo até as raízes e ser radicais na análise e na prática.
Muito obrigado por me seguir em mais um episódio de Geoeconomia por Teses. Se vocês tiverem interesse em analisar e acompanhar meus outros playlists, que são dedicados a analisar ou apresentar de maneira introdutória a filosofia contemporânea, no primeiro momento, e outro playlist que percorre a obra de Marx para participar da recriação de uma orientação econômica realmente socialista. Então, convido vocês a se inscreverem no canal, dar um like e promover o meu canal. Muito obrigado e uma boa tarde para todos.